Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Yukias e nessa aula nós vamos estudar um pouco sobre a polaridade das ligações. Para nós começarmos esse assunto, eu preciso que você tenha em mente o seguinte: não confunda a polaridade das ligações com a polaridade das moléculas. São duas coisas distintas, apesar de estarem interligadas umas às outras. A polaridade das moléculas, ela depende não só da polaridade das ligações, mas também da geometria da molécula. Mas nós vamos falar disso numa outra videoaula. Nesse momento quero falar com vocês sobre a polaridade das ligações. A palavra polaridade, ela deriva aí de polos, E quando a gente vai falar que uma ligação ela é polar ou apolar, isso vai depender se essa ligação possui polos positivos e polos negativos ou não. Então, nós vamos fazer a seguinte análise. Primeiro, polaridade das ligações ela está vinculada à diferença na eletronegatividade dos átomos que fazem essa ligação química. Resumindo, nós podemos dizer assim: se houver diferença de eletronegatividade entre os átomos participantes da ligação, nós teremos uma ligação polar. Se não houver diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes, então nós vamos dizer que essa é uma ligação apolar. Vamos ver. Para nós entendermos essa polaridade, nós precisamos conhecer um pouco de eletronegatividade. Então, essa daqui, que eu vou apresentar para vocês agora, é a fila da eletronegatividade em ordem decrescente de eletronegatividade. Esses são os elementos mais comuns de aparecerem nas ligações químicas das moléculas e a gente precisa conhecer um pouco dessa diferença de eletronegatividade entre cada elemento químico para poder conhecer não só a polaridade das ligações, mas muitas outras propriedades dos compostos. Então nós temos aí, essa é a ordem, esses são os elementos mais comuns de aparecerem: o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Se houver diferença de eletronegatividade entre os ligantes, nós teremos então ligações polares. Se não houver diferença de eletronegatividade, teremos ligações apolares. Vamos ver alguns exemplos? Primeiro, de uma ligação polar, aquela em que há diferença de eletronegatividade entre os ligantes. Por exemplo, aqui nós vamos fazer a ligação entre o átomo de hidrogênio e o átomo de cloro. É uma ligação covalente, por meio de compartilhamento. E aí nós temos o cloro, que tem 7 elétrons em sua camada de valência, e o hidrogênio, que possui uma. Quando nós comparamos ali na fila da eletronegatividade, nós percebemos que o cloro ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Logo, quando eles fazem essa ligação por compartilhamento, você pensa assim: os elétrons pertencem a qual elemento no compartilhamento? Pertencem aos dois elementos. Beleza. Só que essa eletronegatividade, o que ela é? Essa eletronegatividade é a capacidade que um elemento químico tem, que um átomo tem, de atrair o par de elétrons de uma ligação para mais próximo de si. Então, o elemento que é mais eletronegativo, ele atrai o par eletrônico da ligação covalente para mais próximo de si, ficando nesse sentido aqui. Então, quando os elétrons estão mais próximos do cloro, que é o elemento mais eletronegativo, essa molécula e essa ligação ela passa a ter polos. Aqui a região onde está mais próxima do cloro, para onde os elétrons se localizaram preferencialmente, essa região ela fica negativa, enquanto que a região próxima do hidrogênio fica positiva. Então nós temos ali um polo positivo e um polo negativo na ligação. Então nós dizemos que essa ligação química é uma ligação química polar. Ok? Agora vamos ver o caso da ligação química apolar. A ligação química polar, nela não há diferença de eletronegatividade entre os elementos. Então, geralmente isso vai acontecer quando? Quando tivermos ligações químicas entre elementos que são iguais. No caso do cloro, o gás cloro, ele é formado por 2 átomos de cloro, cada molécula de gás cloro, e eles compartilham um par de elétrons. A eletronegatividade dos dois é idêntica. Então, a mesma força de atração que um cloro vai fazer para puxar o par de elétrons para perto de si, o outro vai fazer na direção contrária. Logo, essa ligação química, ela não vai ter um polo, nem positivo, nem negativo. Logo, essa é uma ligação apolar. Compreenderam a diferença de polar e apolar? Ligação polar, aquela que vai ter polos positivos ou negativos,
ela depende da diferença de eletronegatividade. Se houver diferença de eletronegatividade, os elétrons tendem a ficar mais próximos do elemento mais eletronegativo, formando ali um polo negativo. E, em contrapartida, o outro elemento vai ficar menos negativo, logo teremos ali do outro lado um polo positivo, formando então uma ligação polar, com um polo positivo e um polo negativo. A apolar se dá por elementos que não possuem diferença de eletronegatividade, geralmente formada por elementos idênticos, por átomos do mesmo elemento químico, que tem a mesma polaridade. Resumindo tudo que eu acabei de falar, mais uma vez para ficar bem claro para vocês, átomos de diferentes eletronegatividades formam ligações polares. Átomos com igual eletronegatividade formam ligações apolares. Entendido? No mais, espero que tenha ficado bem claro e vamos daqui a pouco para uma próxima aula. Valeu, pessoal. Até mais.